Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que pode se complicar nas próximas semanas em relação a um processo aberto na FIFA. O Benfica se cansou de esperar pelo pagamento da grana relacionada a João Vitor e abriu um processo contra o Cruz Maltino. A cobrança é de 4 milhões e 400 mil euros, ou mais ou menos 28 milhões de reais. E essa dívida se deve a duas situações. A primeira delas, da compra do João Vitor junto ao Benfica. A dívida do Vasco, segundo o clube português, é de 3 milhões de euros. Outro 1 milhão e 400 mil euros se dá pelo não repasse feito pelo Vasco de 30% do negócio quando da transferência do João Vitor para o CSKA da Rússia. O que se sabe é que o Vasco deve e alega que não pagou por conta da dificuldade com o fluxo de caixa. O risco é de o Vasco ser condenado pela FIFA em primeira instância e pela Corte Arbitral do Esporte em segunda instância a um transfer ban. Dá para dizer que o João Vitor foi um dos piores negócios recentes da história do clube, atleta comprado por 6 milhões de euros, e o fato de o Vasco ter se garantido na primeira divisão na temporada passada valeu ao Benfica mais 1 milhão de euros em bônus. Qual, na sua opinião, o Vasco pode ser bicampeão da Copa do Brasil? Futebol para isso está jogando. Nando, quando ficou definido que Vasco e Fluminense se enfrentariam, para mim estava muito claro que o Fluminense era o favorito. Hoje não dá para dizer que o Fluminense é favorito, e isso ficou bem claro no jogo entre os dois. Embora o Fluminense tenha iniciado a partida melhor, o Vasco conseguiu se recuperar, sair da marcação-pressão e vencer com autoridade, fazendo 2-0. Eu acho que Vasco e Fluminense é um confronto muito... Se bem que Cruzeiro e Corinthians também, né? Mas, cara, tá absolutamente aberto. Tem chance aí de ser campeão da Copa do Brasil, com certeza, tá? Nicola, Vasco vai para Libertadores? Pergunta o Cleiton Silva. Pergunta não, ele tá afirmando. Cara, isso parecia um mês atrás algo absurdo, algo maluco. Mas hoje o Vasco trabalha em duas frentes para jogar Libertadores. A primeira e talvez mais acessível, a Copa do Brasil. O Vasco está a 4 jogos do título da Copa do Brasil, por consequência da classificação para a Libertadores. Tem também a disputa do Campeonato Brasileiro para garantir vaga na Libertadores. Nesse momento são 6 os times que vão para Libertadores e a Brasileiro. Se o Flamengo ou o Palmeiras forem campeões da Libertadores, vira G7. E se o Cruzeiro, o Fluminense ou o Vasco forem campeões da Copa do Brasil e estiverem entre os primeiros, vira G8, né? Então, tudo isso ainda está sendo decidido, e eu não descarto não, especialmente porque o Vasco vem num grande momento, são 5 vitórias nos últimos 6 jogos, terceira melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Fluminense, mas o Vasco é favorito contra a gente. No momento, claro que daqui a um mês as coisas podem mudar, mas por agora o Vasco é favorito. Zubeldia precisa acordar ou será demitido. O analista do futebol toca num ponto importante. A gente está no dia 24 de outubro, tá? As semifinais da Copa do Brasil começam a ser disputadas em 10 de dezembro. 10, 14, 17 e 21. Então, assim, cara, falta um mês e meio para que as semifinais aconteçam. E em um mês e meio a coisa muda demais. Mas nesse momento dá para dizer que o Vasco é ligeiramente favorito, sim, tá? Quem vem pro Vasco? Sousa do Racing vem mesmo. Anderson, esse Sousa é muito bom jogador, cara. E ao que consta, não vai participar do jogo da volta, né? Ele sofreu uma cotovelada do Rojo, que é companheiro de time dele lá do Racing, e acabou tendo uma fratura no maxilar, enfim, não está descartado, inclusive, uma cirurgia. É natural que ele não consiga jogar, né, na partida de volta. Cara, é incrível o senso de localização dele. É um cara que na zaga parece estar em todos os lugares. Deixou uma excelente impressão. Acho difícil, tá? O Adiel perguntando valores da saída do Ryan. O Vasco hoje diz que não vende por menos do que 30 milhões de euros. Tá? Boa noite, Nicola. Segundo alguns portais, o Vasco está se antecipando e indo atrás de reforços para a próxima temporada. Há quem diga que existem jogadores fechados. Consegue averiguar? Eu estou atrás. Inclusive, alguns nomes que surgiram já descartei. Por exemplo, o Elinho, jogador do Toluca. Inviável, extremamente caro. Foi comprado por 3 milhões e meio de euros pelo Toluca e virou titular lá. Também falaram de... Quem mais que eles andaram falando? Enfim, quer ver? Deixa eu buscar aqui nas minhas anotações. Vasco, deixa eu ver o que já foi publicado. O Porelinho. Falaram do Nino. Também outro nome descartado. Nino é titular absoluto no Zenit. O Zenit não tem nenhuma intenção em vendê-lo. E tinha mais um jogador também. Peraí. Nino. Putz. Elinho, deixa eu ver se colocando Elinho eu consigo lembrar. Lembrar não, né?
Renan Lodge. Tinham falado de Renan Lodge. Renan Lodge, Elinho e Nino. Eu conversei com o empresário do Renan Lodge. Ele disse, Nicola, nenhuma chance. O Renan Lodge não vai voltar ao Brasil. Ele já tem conversas hoje com times da Itália e da Inglaterra. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário dele. Para ver se a gente consegue avançar alguma coisa. Né? Numa dessa a gente traz ainda durante a live uma resposta sobre essa história. Pablo, boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber se tem alguma novidade sobre o Renan Lodge. Boa noite, Nicola. Será que o Marinacci trocou o São Paulo pelo Vasco? Não acredito, Leandro. Existia uma expectativa no Vasco de acordo. O Marinacci chegou a assinar uma carta de intenções com o São Paulo. O negócio deu uma esfriada porque o São Paulo precisou mudar as condições do negócio. E em vez de assinar um acordo de SAF, o São Paulo criou um fundo. Isso deu uma desanimada no Marinacci. Mas o Marinacci não tem se mostrado muito interessado na compra do Vasco. Ou pelo menos não tinha até que o Vasco conseguisse esse acordo com os credores, que torna a situação dele bem mais plausível, né? Brian Rodrigues, que pertence ao América, era outro especulado no Vasco. Pois bem, o Brian Rodrigues renovou o contrato até 2029. O Brian é um atacante uruguaio de 24 anos de idade, foi especulado no Vasco e no Corinthians. E ele renovou o contrato por lá, tá? Então, virou titular absoluto, tem jogado bem. Que muito me honram, e, sabe? Mas eu queria que vocês entendessem que quando eu falo aqui, eu falo na posição de torcedor, porque ainda falta, mas o Vasco agora está no caminho certo. E se eu falasse que o Vasco estava no caminho certo, quando ele estava lá atrás, flertando com a zona de rebaixamento, aí não seria correto, porque eu não estaria falando a verdade. Mas, enfim, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui, aproveitar para agradecer a audiência gigantesca que a gente está tendo hoje, eu sei que a maioria das pessoas que me assistem aqui na live, e por isso eu vou ler aqui primeiro o superchat do Alan Sérgio, que fala exatamente isso. Então eu sei que a maioria aqui são pessoas do bem. Vou aqui ler, ó. Alan Sérgio já tinha dito, né? Saudades, Edis. Some não. Você pedia para o Vasco ter pontas que faz gol. Hoje em dia temos Nuno e Ryan, além de uma zaga sólida, rumo à Liberta. Bom, vou começar pelo fim, que eu gosto de começar pelo fim. Eu acho que o Vasco tem tudo para chegar à Libertadores e existem dois caminhos para que isso aconteça. Pela Copa do Brasil, que é onde eu espero que isso aconteça, que eu espero que o Vasco seja campeão da Copa do Brasil, seria fantástico, né? Ou pelo número de pontos. O Vasco é um time hoje em ascensão, em pura ascensão, então também não seria nenhuma novidade se o Vasco fosse em Bragança Paulista e conseguisse vencer o Bragantino. Lá não seria nada ruim. Alan, eu falo muito do que eu vivi. Eu falo muito aqui do que eu vivi. Também não pode ser diferente. É a minha história, a minha vida. Então, o que eu vivi me faz crer que você precisa ter mais de um goleador. Porque senão você vira um time previsível. E o Vasco, por muito tempo, foi um time previsível. Trabalha a bola chega do lado do campo, Piton, né, os laterais, e Paulo Henrique cruzam na área. Por quê? Porque esses jogadores eles acabam tendo uma maior liberdade, porque vem de trás, vem sem marcação, e conseguem fazer o cruzamento. E aí o Verratti cabeceava. Quando isso era marcado, e o Verratti andou sendo muito bem marcado, porque o que acontece? Contra-ataque, uma zaga fraca, né, uma zaga que não era sólida, o Vasco tomava gol. Saindo atrás do placar, tinha muita dificuldade de reverter o placar e por isso a maioria dos jogos saía derrotado. Então, eu sempre pedi que viessem outros artilheiros. E hoje o Vasco tem outros artilheiros. O Vasco precisa, só o Andrés Gomes é que precisa melhorar a pontaria e se eu puder dar um conselho a ele especificamente, e a todo mundo lá do Vasco, é claro, finalização é bem possível de ser trabalhada. Repetição. Então, se ele trabalhar, ele vai poder melhorar isso e ser também aí um goleador do time do Vasco da Gama. Tá bom, Alan? Grande abraço. Fica com Deus. Nosso querido amigo tio Zezé. Boa noite, Ed.
saudades do amigo, feliz pelo Vasco e por você. Vasco bem no campeonato, acho que vai para a Liberta. Ryan, dependendo da grana, vai embora. Eu falei sobre isso aqui, né, tio Zezé? Que depende do time e da grana. Se a grana for muito alta, ele vai para qualquer time. E vai até para a Rússia, no meio da guerra. Se a grana não for... Se a grana não for alta, ele não vai. Agora, se for a grana média e um time de ponta, ele vai embora do mesmo jeito. Mas está tudo bem, faz parte do processo. Tá bom? Grande abraço, tio Zezé. Fica com Deus, saudades do amigo. Eric Joey. Ed, final a CBF colocou no Rio de Janeiro, dia 21. Vamos comemorar em casa. Muito ansioso para você. Seria no Maracanã ou em São Januário? Bom, eu sempre acho que São Januário é a casa do Vasco e é lá que o Vasco precisa jogar. Mas o futebol que o Vasco está jogando agora, o Vasco pode jogar em qualquer estádio que certamente ele vai jogar bem. Eu acho que tem que ver contra qual adversário vai ser. Embora, Eric, na minha opinião, um passo de cada vez, né? A gente tem que passar pelo Fluminense primeiro, né? Eu acho que as datas são 11, 14, 17 e 21, né? Quarta, domingo. Eu acho que são essas datas. Domingo 11 de dezembro, quarta 14, domingo 17 e quarta 21. Eu acho que são essas datas. Ou se começar no domingo, terminar no domingo, dia 21. Eu não sei exatamente. Não sou muito bom com isso aí, não. Mas um passo de cada vez. Primeiro passar pelo Fluminense, para depois sonhar com a grande final. Tá bom? Grande abraço. Eric John novamente. Boatos de rescisão do Galo com o Hulk. Queria vê-lo aqui, principalmente, se formos para a Liberta ano que vem. Ontem entrou faltando 10 minutos e mudou o jogo. Bom, eu vi isso aí. O Hulk é um grande craque, um grande jogador. Ficou encantado com a torcida do Vasco. O Hulk já tem uma certa idade, mas foi, durante os últimos 5 anos, aí, o melhor jogador do Atlético Mineiro. Atletas passam por bons e maus momentos. Acho que ele está passando por um mau momento e vai, com certeza, melhorar e ser muito útil ao Atlético Mineiro, embora o Atlético tenha escolhido um técnico que tem as suas ideias muito, muito diferentes, mas eu acho que seria. Eu acho que precisa monitorar e ver se cabe dentro da folha salarial aí o salário do Hulk. Né? Eu acho que nas mãos do Fernando Diniz ele entregaria muito. Tá bom? Grande abraço. André Ramos, consultoria jurídica. Acha que o Vasco compra o Cuesta e Robert Renan sem investidor? Bom, não sei como é que estão as finanças, quanto custam esses atletas, mas o Vasco demorou muito a achar uma zaga forte, convincente, que agrada a todo mundo. Está todo mundo muito feliz com esses 2 jogadores. Eu acho que o esforço precisa ser feito, né? Sem dúvida nenhuma, acho que o esforço precisa ser feito para que esses 2 atletas sejam mantidos no clube. Felipe Benevides, saudades do amigo. Passando para mandar um abraço de coração. Estou atrasado, mas quero dizer aos europeus que a época de levar nosso ouro de graça acabou. Adoro vocês todos, ídolo. Pô, bacana. Felipe, eu acho que o Vasco está entrando sim numa nova era. Eu não sei se o Vasco será vendido aí para novos investidores, mas o Vasco está entrando numa nova era, está conseguindo arrecadar mais. Né? O ano que vem vai ter uma fornecedora de camisa do tamanho do Vasco, né? Coincidiu com o desejo da Nike de voltar a investir no Brasil, e o Vasco tem que pleitear um patrocínio do tamanho dos times, dos maiores times, né? Como o Flamengo fez, rescindiu com uma bet para ir para outra bet e ganhar o triplo do que ganhava. O Vasco tem que fazer alguns movimentos para que não precise, de fato, vender os seus principais jogadores. Tá bom, Felipe? Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. André Ramos, consultoria jurídica. Você é precioso na vida de muito vascaíno. Jesus te ama. Bom, vai me fazer chorar, André Ramos. Obrigado aí pelo carinho, obrigado por esse superchat. Às vezes eu fico chateado com algumas coisas que escrevem aqui. Algumas vezes tenho vontade de desistir, de não fazer as lives, mas por
por pessoas como você, que eu tô aqui fazendo a live do fundo do meu coração, porque palavras assim me emocionam demais e me deixam muito feliz.